Meus irmãos e minhas irmãs, antes de começar o milê de hoje, quero fazer um convite para você. Eu e Vanúzia estamos convidando você a peregrinar conosco este ano, no mês de novembro. Depois vocês procurem ver com a obra de Maria. Nós iremos para fazer a peregrinação para Roma, Itália no caso, depois a Polônia, onde nós iremos lá conhecer o lugar onde São João Paulo II nasceu. Iremos também conhecer Santa Faustina com o texto da misericórdia e no final iremos para Medjugorje. Estamos convidando, se você quiser, está em tempo no mês de novembro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós entramos agora no tempo comum e o evangelho que está sendo nos apresentado durante este tempo vai ser o evangelho de São Marcos. Ontem nós vimos Jesus entrando na sinagoga e expulsando aquele demônio que possuía aquela pessoa. E nós vimos também as artimanhas do demônio no dia de hoje, o que ele vem fazendo na igreja, fora da igreja, com as pessoas. E Jesus, ele veio justamente para destruir as obras do demônio. Então Jesus estava ali na sinagoga. Para quem já teve a oportunidade de ir na Terra Santa, aqui é a sinagoga de Cafarnaum, fica ali às margens do mar da Galileia. Do lado da casa ou da sinagoga está a casa ali de Pedro, onde estava a sogra dele enferma. É o que nós vimos agora no Evangelho. Jesus cura aquela mulher. E aí a fama de Jesus, ela começa a se espalhar, porque a partir do momento que Jesus expulsou aquele demônio, ontem no Evangelho nós vimos isso. Lembrando que nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do 29º até o 39º. Então Jesus, ele termina o Evangelho de ontem falando da fama de Jesus, que foi se espalhando. Olha, tem um homem aí que expulsou o demônio que estava possuindo aquela pessoa. E a fama foi se espalhando.
E aí, quando Jesus sai, que cura a sogra de Pedro, as pessoas começam também a levar outras pessoas. E vão levando, e Jesus vai expulsando os demônios e vai curando as pessoas, a fama dele vai se espalhando. Jesus se retira para rezar. Que é importante, meus irmãos, percebermos isso. Em meio às tantas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós precisamos ter o momento para parar e estar com Deus. O horário que Jesus escolheu foi de madrugada. Aqui diz de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Então, Jesus se retirou de madrugada para rezar, para estar com o Pai, para apresentar ao Pai todas as situações que estavam já acontecendo, mostrando e pedindo ali ao Pai, melhor dizendo, pedindo ao Pai que desse força para ele, para que ele pudesse cumprir bem a missão dele. Jesus parou para rezar. Aqui é o momento em que nós precisamos refletir. Você tem parado para rezar? É interessante que na igreja, aqui falando para nós padres, os religiosos, os missionários, muitas vezes cai num ativismo de trabalho na igreja, de fazer isso, de fazer aquilo, encontro aqui, encontro acolá. Mas as pessoas não param para rezar. Fala-se de Deus, mas não se conversa com Ele, porque a oração é um diálogo, é um momento de estar com Deus. Então entra-se num ativismo, assim como eu falei de nós padres, bispos, os religiosos, os missionários, até você aí na sua casa, ou você que tem um trabalho na igreja, ou vários trabalhos na igreja. Tem pessoas que têm vários trabalhos na igreja, pastoral do batismo, pastoral da catequese, pastoral disso e pastoral daquilo, mas não reza, não para rezar, não se coloca diante do Santíssimo Sacramento, está ali sempre dentro da igreja, mas não para rezar, porque está sempre fazendo alguma coisa. E esse é um cuidado que nós precisamos ter. Precisamos estar com essa atenção, porque isso aqui também é uma ação do diabo, de nós trabalharmos para Deus, mas não termos tempo para estar com Deus. E Jesus, ele mostra aqui, e nós vamos ver, na medida que nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos vendo que Jesus, ele para rezar, sempre dá aquela parada. Eu pergunto para você, você tem parado para rezar? E olhe bem que o que eu estou dizendo, parado. Não é esse negócio dessas orações com a vida, que as pessoas têm essa desculpa também. Eu rezo com a vida. E rezar com a vida, na cabeça das pessoas, é assim. Tá indo para um lado, tá indo para o outro, tá com o terço na mão, tá indo para trabalhar, vai com o terço na mão, e vai rezando, e tá tudo bem. Mas é preciso que você entenda que rezar é parar, é estar com Deus,
Essa ação de estar rezando, e é bonito rezar estar rezando um texto dentro de um ônibus, estar andando, rezando o texto, para estar sempre com Deus. Mas essa ação, ela já deve ser proveniente daquele momento em que se para rezar. Porque quando nós paramos para rezar, nós nos recolhemos diante da presença de Deus. Ali nós meditamos as verdades eternas. Ali nós paramos e ficamos com o Senhor. Ali o Senhor vai nos iluminando, vai nos dando força, vai fazendo com que nós tenhamos o discernimento para as coisas, de sabermos o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado. Por isso essa parada, ela é importante. Porque se nós entramos num ativismo constante, nós passamos a trabalhar para Deus, mas não consultamos Ele, para nós vermos como nós devemos trabalhar. Você está compreendendo? Assim como o nosso corpo, falando de forma mais humana, assim como o nosso corpo precisa descansar, e aí nós dormimos, a nossa alma precisa desse momento de estar diante da presença de Deus. Por isso que ali no Sermão da Montanha, que está no Evangelho de São Mateus, Jesus fala que quando nós formos orar, nós devemos entrar no quarto e fechar a porta. Esse ato de entrar no quarto e fechar a porta é um ato de intimidade. Nós deixamos todas as atividades que nós fazemos e nos recolhemos. E ele me diz, aí ore ao Pai que está presente. Aí ele ensina, no caso, a oração do Pai Nosso. É preciso ter essa parada para ler um livro de espiritualidade, para meditar a Sagrada Escritura, para meditar sobre as verdades eternas. As verdades eternas. Um dia nós teremos que ir ao encontro de Deus. E a minha vida aqui na terra, ela condiz com os ensinamentos do meu Deus. Você está entendendo? E ali vem aquela parada. Eu estou pecando ou não? Eu estou fazendo a vontade de Deus ou não? Eu estou sendo fiel a Deus ou não? Essa meditação, ela é necessária. Essa meditação, ela é importante. É nesta parada que isso acontece. E aí nós vamos crescendo na vida interior. Compreendeu? Você tem feito isso? Ou a sua vida com Deus, ela está nessa correria de fazer isso, de fazer aquilo, de preparar aquele encontro, aquela pregação que vai fazer, a organização ali da pastoral, daquelas coisas. Infelizmente tem muitos padres. E aqui um alerta para nós padres, que estão ali num ativismo na paróquia, e faz isso, e faz aquilo, e faz isso, e faz aquilo. E não tem tempo para rezar. A liturgia das horas é feita numa correria. E olhe lá quando se faz e se reza a liturgia das horas. Aquela correria. Tudo corrido porque tem que fazer isso e tem que fazer aquilo. Recentemente eu estava conversando com um padre e eu dizia para ele, padre, o senhor precisa ter um momento para estar diante de Jesus e fazer a adoração. É
preciso ter adoração. Madre Teresa de Calcutá, perguntando para um sacerdote, disse para ele: você reza? Ele disse: sim, eu rezo a liturgia das horas. Ele disse: é pouco. Ela disse: é pouco. Você precisa rezar e parar. Você precisa estar diante do Santíssimo Sacramento. Porque é nessas paradas que os frutos do apostolado vai acontecendo. Você vê aqui que no Evangelho, Jesus, ao estar ali rezando, os discípulos foram atrás dele, as pessoas, e começaram a dizer: Senhor, olha, todos te procuram e tal. Aí Jesus falou o quê? Eu preciso ir agora para os outros lugares. Por quê? Ele precisava dar frutos também em outros lugares, mas esses frutos só aconteceriam a partir dessa parada, desse momento que ele teve para com Deus. Narra-se na história de Fulton Sheen, um grande bispo americano, que ele está no processo de canonização. Em uma entrevista que fizeram a ele, porque ele trabalhava assim pelos meios de comunicação, ele foi um dos que começou a evangelização pela TV e tudo mais. Perguntaram para ele: esse fruto das suas pregações, da vida do Senhor, o Senhor buscou em quem? Foi em algum padre? Foi em algum santo? Foi no Papa? Ele disse: não foi em nenhuma dessas pessoas. Mas o fruto de toda essa evangelização que eu faço é por causa da adoração. E aí ele conta por que ele fazia 1 hora de adoração por dia diante do Santíssimo Sacramento. Aí ele narrou que no tempo da perseguição, os comunistas, eles entraram numa igreja, prenderam o padre e foram lá no sacrário e jogaram as hóstias consagradas no chão. O padre estava preso e ele não podia ir lá. De repente o padre notou que uma criança, uma menina, viu tudo aquilo e ela ficou lá, escondida, porque o soldado não a viu. A menina, então, esperou o guarda dormir. E quando aquele soldado dormiu, ela foi, adorou Jesus que estava ali no chão, naquelas espécies eucarísticas, e ela abaixou e foi com a boca dela até uma hóstia que estava ali e ela comungou. O padre sabia que tinha mais ou menos ali umas 22 hóstias. Aí ela foi embora. Ela, naquele tempo, não se podia pegar em Jesus, né? Não se podia pegar em Jesus. Tinha esse respeito a nosso Senhor. Aí no dia seguinte, no mesmo horário, quando o guarda estava dormindo, ela voltou, fez adoração, comungou. E assim, durante todos os dias, até completar a última partícula. Quando completou a última partícula, que ela comungou, o guarda viu. E aí o guarda: o que é que você está fazendo aqui? E levaram essa criança e mataram. Entenderam? Aí Fulton Sheen disse: se aquela menina arriscou a vida para adorar Jesus e comungar, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Então ele passou todos os dias
a fazer uma hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. E os frutos foram grandiosos na vida de Fulton Sheen. Está entendendo por que eu estou dizendo essa necessidade que nós devemos ter de parar para rezar? A importância da nossa vida de oração, a importância de se estar com o Senhor, não é somente para dar frutos de conversão na vida dos outros, mas é o fruto da intimidade com Deus que nós precisamos. E é necessário essa intimidade com o Senhor. Então façamos como Jesus. Procure o horário para você estar com Deus, para você permanecer com Ele, para você estar com Ele. Qual o horário que você vai ter? Aí depois você pode fazer todas as suas atividades. Esse convite é para nós padres, é para os bispos. Esse convite é para você, missionário, missionária, para o religioso, para a religiosa, para você que é dono de casa, dona de casa. Qualquer pessoa precisa ter esse momento para estar com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.